Fala turma, beleza? Videozinho rápido para falar de uma ferramenta que eu adquiri recentemente, é um torquímetro de estalo da MTX. Esse torquímetro ele vai ser muito útil na fase de montagem do Voyage, principalmente da parte mecânica. Como a gente vai desmontar tudo, na hora de montar a gente tem que seguir aquilo que a literatura técnica passa. Então, tá aqui esse torquímetro de estalo. Ele tem de um lado a medida em newton metros e do outro lado em quilograma força. Ele é um torquímetro das medidas, né, de 28 a 210 newtons. Ele é para catracas de meia polegada, tá aqui. E aí, se você, né, vou explicar aqui de uma forma muito básica a utilização de um torquímetro. E quando a gente estiver executando lá na prática a montagem do motor, eu posso fazer um vídeo mostrando, né, inclusive sequência de aperto, qual que é a especificação correta, né? E aí eu apresento isso para vocês em um outro vídeo. Mas aqui de uma forma muito básica, você tem uma escala. Na base você tem uma trava, então se eu quiser movimentar esse braço, eu tenho que liberar essa trava. Isso é uma trava de segurança. Ou seja, vamos supor que eu queira apertar um parafuso do cabeçote e na literatura técnica ela me diz que numa primeira etapa, porque existem mais de uma etapa para determinados parafusos, né? Então, suponhamos que eu tenha aí 3 etapas, em uma primeira etapa eu tenha 28 newtons. Então, vou voltar aqui, ó, você vai girar até você alcançar aqui o número 28, a marcação. Então, ó, 28 newtons, tá aqui a marcação no zero. Se eu voltar aqui para a medida em quilos, a gente vai ver que está a marcação do zero aqui, certinho. Então, numa conversão, 28 newtons equivale a 2,8 quilos. Então, se você tem 10 newtons, 10 newtons equivale a 1 quilo. Então, numa sequência aqui de primeiro aperto, eu posicionei, usando como exemplo aqui 28 newtons, está aqui no zero a marcação. A gente vai efetuar a trava, você gira aqui, travou, você vai segurar a ferramenta aqui, né, no local mesmo, nessa marcação. Por quê? Porque o cálculo da ferramenta ele já leva em consideração toda a sua extensão até o eixo principal. Então aqui você vai aplicar a força. Quando você chegar a 28 newtons de força, ele vai dar um estalo. Deu o estalo, é porque está ok, você não deve apertar mais. Aí vamos dizer que numa segunda etapa eu tenha 29. Então se eu tenho 28 aqui, se eu fizer isso aqui, ó, mover o braço aqui que ajusta a força, eu tenho aqui 29 newtons. Vamos conferir? Vamos lá no quilo, ver se está 2,9 quilos. 2,9 quilos. Né? Então, suponhamos que numa segunda fase eu tenha aqui, em vez de 29, 30. Então, mais 2. Eu tenho agora 30 newtons. Ah, Felipe, eu quero 31. Ok, passa para mais um. 32, 33 e assim por diante. Então, basicamente, essa é a forma de utilização de um torquímetro. Como eu disse, alguns parafusos têm mais de uma fase de aperto, inclusive em alguns você tem o ângulo, né? Então você tem lá, vamos supor, eu tenho numa primeira fase 28, eu tenho numa segunda 70 e numa terceira 120 e numa quarta fase eu tenho mais 120 graus. Ok, como que eu vou fazer com esses 120 graus? Você pode usar um medidor de ângulo, que é isso aqui. Essa ferramenta ela vai acoplada aqui no torquímetro, né?
esse braço aqui é o que você vai usar para travar a ferramenta, né? E aí quando você movimentar o torquímetro, você vai ter o ajuste do ângulo de acordo com o que tiver indicado na literatura. Beleza? Então vou ficando por aqui, pessoal. Esse vídeo foi um videozinho rápido, só para falar dessa ferramenta que chegou. Depois eu vou mostrar na prática a utilização dela. Vou fazer um outro vídeo mostrando as ferramentas que eu tenho, o que eu fui acumulando aí de ferramenta, o que é útil, o que seria o básico para quem quer começar. Então vou gravar um videozinho desse aí depois para vocês, beleza? Então, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!